Jesus, né? Estou aqui em mais um meio-dia para estar apresentando um limiar do sol da justiça. Sou o presbítero Brendo Rodrigues, estou como pastor congregacional pela Assembleia de Deus Ciade Seta em Gurupi, Tocantins, cujo pastor presidente é o pastor Evaldo Gomes Teodoro, meu pastor presidente. Vereador Caio Andrade, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui conosco nessa live, Limiar do Sol da Justiça. Aos que estiverem também aí no Facebook, curtam, compartilhem esta live. Deus seja honrado e engrandecido e as nossas vidas sejam por Ele auxiliadas em todo o tempo. Pois muito bem, eu quero iniciar este trabalho com uma oração. Senhor nosso Deus, a quem deveras nós devemos, e que assim sejamos agradecidos pela vossa misericórdia e o sustento que tão amorosamente o Senhor tem destinado para a nossa alma, sem a qual e sem o qual nós não poderíamos chegar até aqui. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa confiança e a nossa esperança em tempos tão difíceis, seja na área econômica, social, política ou religiosa. Muito obrigado pela sua misericórdia. Nos ajuda nesse meio-dia. Pedimos a presença do Senhor Espírito Santo, estimulando a nossa fé, a nossa confiança, para que a palavra do Senhor tenha poder em nossa alma, para nos fortalecer para os grandes embates que são próprios dessa vida. Abençoa cada um de nós que estaremos aqui nesse meio-dia. Destina aquela pessoa, aquele a quem aprouver ao Senhor de estar conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook, e que assim o nome do Senhor seja reconhecido como nosso Deus, por quem nós oramos e agradecemos por fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor para você que está me acompanhando no Facebook. Pois muito bem, a leitura bíblica que eu proponho neste meio-dia está em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 29. Pois muito bem, versículo de número 29. Glória a Deus. Nos diz assim: ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós lemos a Bíblia olhando apenas o aspecto espiritual dela, e isso é muito pertinente, isso é muito bom e é muito correto, porque é o primeiro momento que nós devemos estar utilizando ela, sim, como uma palavra espiritual para trabalhar na nossa alma, no nosso espírito, aonde o remédio o médico não alcança, onde muitas vezes não esperará o remédio, o auxílio médico para tocar, para curar, para remediar. Mas a palavra do Senhor, ela penetra profundamente, como está em Hebreus 4:12, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então a palavra do Senhor, ela é espiritual, mas o versículo que eu recitei aqui também diz que ela é material, porque ela divide juntas e medulas, aspecto material, corpóreo. E quando nós lemos Lamentações de Jeremias 3:29, muitas vezes nós não nos propomos a pensar em que momento, em que circunstâncias, em que ambiente surgiu a inspiração para se escrever o que nós lemos aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o versículo 29. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança.
para que nós possamos ainda compreender mais. A você, meu querido amigo, companheiro, que chegou aí no Facebook, a paz do Senhor, se você puder colocar nos comentários aí o seu nome, a sua pessoa, para que eu possa cumprimentar cordialmente. Essa live ela está sendo feita no Instagram, e eu estou apenas compartilhando por screencast, né? Gravação de tela, e compartilhando ao vivo no Facebook. Jeremias teve essa inspiração quando as suas profecias começaram a se cumprir. E aqui Deus já traz algo ao meu no seu coração. Muitas vezes nós dizemos que Deus é justo e Deus é justiça. Muitas vezes nós dizemos que Deus, Ele castiga aquele a quem ama e açoita aquele a quem Ele recebe por filho. Mas quando isso vem tocar nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, é muito difícil. Paz do Senhor, pastor Tito Fontinelli, companheiro, reverendo, pastor presidente da Assembleia de Deus Cia de Seta em Maurilândia, Tocantins, está realizando um grande trabalho ao seu Deus, e também a Convenção Cia de Seta. Percos Vini, companheiro de trabalho, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Então, quando essa palavra de correção, de orientação de Deus, ela começa a se cumprir nas nossas vidas, e começa a vir um aperto, a dificuldade, os momentos das provações e as tentações, nós podemos dizer que é um momento muito difícil, e que nós até não compreendemos, e até perguntamos e dizemos: Senhor, sou teu servo, Senhor, eu tenho tido interesse verdadeiro e sincero no Senhor e na tua palavra, eu tenho procurado lhe servir, por que esse momento chegou até mim? Então esse é o contexto de Lamentações de Jeremias. A inspiração veio quando a profecia, a palavra de Deus que ele estava pronunciando, estava prelecionando, estava se cumprindo na vida dele. Irmã Vânia Soares, a paz do Senhor, minha irmã, muito obrigado pelo carinho de estar aí conosco. Compartilhem essa live, para mais pessoas terem acesso a essa palavra. Minha irmã Jaice Oliveira, a paz do Senhor, a paz do Senhor para o seu esposo, sua filhinha, para a irmã Odete aí, muito querido no nosso coração, a irmã Célia, irmão Louro, paz do Senhor, não me esqueci de vocês, momento algum, obrigado por estar conosco, pelo carinho. Então, quando essa palavra começa a se cumprir, ela é doído, e aí sim, chega esse momento em que Jeremias, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Então o contexto é esse. O reino do sul foi invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo de Judá foi levado cativeiro, muitos outros foram mortos e outros foram escravizados. E Jeremias está vendo isso se cumprir, mas mesmo para ele, que foi o profeta que deu a profecia pesada, a palavra dura, a palavra que o povo não quis aceitar, mas era a palavra de Deus. Olha só, Laura, a paz do Senhor, a paz do Senhor aí, Horácio, um abraço para vocês, viu? Obrigado pelo carinho que vocês têm tido conosco, viu? Isso nos estimula, fortalece para estar continuando esse trabalho. É doído, meu irmão e minha irmã, e todo servo e serva de Deus passará por esse momento. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E muito se prega, ou se utiliza esse versículo, trazendo uma interpretação aí alegórica, falando que esse versículo ele diz sobre oração nos momentos difíceis, e que esse versículo, põe a boca no pó, está querendo dizer que eu e você temos que buscar a Deus mais intensamente em oração. E espiritualmente é muito válido e verdadeira essa palavra para mim e para a tua fé, para as nossas vidas. Realmente temos que buscar a Deus em oração, coração quebrantado e contrito, nos momentos difíceis que chegam até nós. Mas essa palavra, na verdade, Jeremias está querendo nos trazer ao chamado, a parte literal, o propósito que nós podemos dizer que Jeremias escreveu. Ele está querendo chamar a minha e a tua consciência para nós nos lembrarmos de quem nós somos, qual é a nossa estrutura. Sim, a palavra boca, do hebraico é per. A palavra do hebraico é per, e significa limite, borda, E a palavra tó, ela é a par do hebraico,
E é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis 2:27, quando diz que Deus tirou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra. Então Jeremias está dizendo assim: lembre-se de quem vocês são de verdade, porque as muitas coisas dessa vida, elas tendem a nos enganar, e nós pensamos que somos super-homens, ou o sexo feminino pensa que são super-mulheres, ou os religiosos pensam que somos super-crentes, né? Ou os empresários, nós somos super ricos e nós somos mais do que todo mundo. Ou então também tentam nos enganar quando nós temos dificuldade financeira, pouca saúde, aí nós pensamos assim: eu sou um lixo, eu sou um nada, eu não presto para nada, eu sou menos que todo mundo. Essas coisas vêm na nossa mente, vêm nos nossos sentimentos, mas Jeremias, ele nos chama a atenção que há um limite nas nossas vidas que Deus estabeleceu, nem para menos e nem para mais, é para aquilo mesmo, e nós somos pó. E a Bíblia diz que Deus se lembra disso. Deus não leva em conta aquilo que nós pensamos, Ele nos enxerga conforme Ele nos fez. Salmo 103, o versículo 14 diz que Deus se lembra da nossa estrutura, que nós somos pó. Oh, glória a Deus! Traduzindo, assim como uma mãe, um pai, mesmo com um filho com 30 anos de idade, 40, olha para o filho e diz assim: esse aqui é o meu neném, é a minha neném. Assim é o Deus eterno. Ele olha para mim e para você e diz assim: é a minha formação, é a minha imagem, é a minha semelhança. O desejo de Deus é tratar conosco desta maneira, como nós somos e quem nós somos, com todas as nossas individualidades, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Ele deseja tratar conosco desta forma, desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Toca aí no coraçãozinho do lado, para que o Instagram distribua mais ainda aí essa live. Estou caminhando para encerrá-la, para terminá-la, né? E nós temos que ter uma consciência de estar tendo esse cuidado, de nos lembrar de quem nós somos. Provérbios capítulo 16 e o versículo número 18 diz que a soberba precede a ruína. E quando nós vamos em Provérbios no capítulo 18, diz que a humildade precede a honra. Meu irmão e minha irmã, humildade não é eu tendo condições de vestir bem, vestir mal. Humildade não é eu ter condições de vestir de uma determinada maneira, e aí eu quero me vestir de uma maneira bem melhor, para poder, comparecer perante o meu Deus da melhor maneira. Não, humildade significa eu sei quem eu sou, nem mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. E nós precisamos ter esses cuidados que as Sagradas Escrituras nos chamam a atenção, para que a nossa fé possa estar sadia, para que no dia mau, havendo feito tudo, nós venhamos ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Nesse momento em que nós reconhecemos quem nós somos de verdade, criações de Deus, e como criações de Deus, nós somos dependentes dele para nós vivermos, para nós existirmos, nós vamos ter esperança, porque nós vamos deixar de confiar em nós mesmos, nós vamos deixar de confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos deixar de confiar na religiosidade, nós vamos deixar de confiar nas riquezas, nós vamos deixar de pôr a nossa esperança na pobreza, e nós vamos colocar a nossa esperança em Deus. Nós vamos direcionar a nossa fé a Ele, e aí o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus irá nos restaurar, Deus restaurará nossas forças. Eu estou falando daquilo que eu tenho vivido. Sim, muitas vezes e de muitas formas eu tenho passado dificuldades, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Mas se eu tenho chegado até aqui, é porque Deus tem tido misericórdia de mim. É Deus que tem sustentado a minha vida. E eu quero dizer também para você, Deus tem te ajudado, tem sustentado a tua vida, tem sustentado a tua alma. Ponha a sua esperança em quem Deus é, e não em quem eu e você somos. Paulo, lá em Gálatas, ele disse que quando ele foi pregar o Evangelho, lá no capítulo 2, ele não consultou nem carne nem sangue. Louvado seja o nome do Senhor.
Não vamos consultar carne e sangue, não vamos consultar as pessoas, não vamos consultar as riquezas, não vamos consultar a pobreza, vamos consultar a Deus. Vamos pôr a nossa esperança no Senhor, nosso Deus. Se só sobrou pó para mim e para você, use o pó. Louvado seja o nome do Senhor. Pôr a boca no pó significava se humilhar diante de Deus. Também quando os judeus utilizavam essa ação de jogar pó sobre eles e colocar a testa no chão, a boca no chão, significa se humilhar diante de Deus, para que Deus viesse a operar grandes coisas através da vida deles, por eles, em favor deles, do clamor deles. E assim sou eu e você. Ponhamos a boca no pó. Oração, reconhecimento de quem nós somos de verdade, reconhecimento de quem Deus é, tomar uma atitude diante de Deus. Ponhamos a boca no pó. Se só sobrou o pó, use ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora eu quero orar por mim, por você, por aqueles que estiveram nessa live, que estão ainda acompanhando essa live e que estarão acompanhando essa live. Senhor, nosso Deus, Deus maravilhoso, obrigado por essa oportunidade nesse meio-dia. Obrigado, Deus, por ter me ajudado para poder organizar a mídia social, para reiniciar esse trabalho. Deus, o propósito o Senhor sabe, que a vida dele e dela, as nossas vidas, tenham uma fé mais edificada, uma fé mais fortalecida. Espírito Santo, nos ajuda a lembrar dessa palavra dos momentos difíceis, para que nós possamos romper, vencer, permanecer e perseverar. Nos ajuda, Senhor. Livra-nos da soberba, do orgulho. Livra-nos também, meu Deus, da baixa autoestima e do desprezo a nós mesmos. E nos ajuda a olhar para como o Senhor nos criou. Ajuda-nos a olhar para quem é o Senhor, o Criador. Aleluia, glória a Deus. E abençoa as nossas vidas com esta palavra, que seja uma profecia para nós. E assim nesse momento eu oro, eu agradeço por fé, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por ter acompanhado esse trabalho. Paulo Dourado, meu companheiro de trabalho, Deus continue abençoando você e sua vida. A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz e a graça. Deus continue nas nossas vidas, nos auxiliando, e que nós continuemos aí com esperança.